Então vamos lá, pessoal, hoje falar sobre lâminas de defesa. Algumas lâminas aqui que eu já tive a oportunidade de usar, fazem parte hoje da minha coleção. Primeiramente vamos começar pelo clipe. Eu gosto de clipe assim, pessoal, clipe que dá essa voltinha, que gruda na roupa, certo? Ou clipe assim, esse multiclip aqui, tem essa voltinha aqui, não sei se está dando para ver, e você aperta ele aqui e ele dá uma retenção muito boa, certo? Eu particularmente gosto de inox, lâmina em inox. Por quê? Porque ela enferruja menos, principalmente quando está em contato com o corpo, certo? Então você às vezes vai estar ali com a lâmina em contato com o corpo, diretamente pegando suor, pegando transpiração ali. E novamente aqui um outro sistema de clipe, que é o que eu gosto. Já mostrei para vocês no vídeo anterior, eu até deixei o link lá. Aqui uma outra faca que eu mostrei para vocês. Vocês reparam que faca de defesa normalmente tem essa função de perfuração, né? Ela tem essa aparência de adaga, pelo menos aí de 5 a 14 centímetros de lâmina para defesa. Uma boa retenção, uma lâmina que não vai te colocar em risco caso você caia, caso você se mete numa confusão. Ela não vai ter perigo de te ferir, de te machucar, certo? Aqui uma adaga, uma lâmina muito interessante também, com fio dos dois lados, certo? Um pouco pequena, mas uma lâmina interessante para uma bota, para um passeio no mato aí, você deixar ela presa no teu EDC, na tua mochila do lado de fora, é uma opção interessante aí também, beleza? Durante muito tempo eu portei essa aqui, pessoal. Essa aqui também é uma adaptação, uma faca da Coleman, bem barata. Essa aqui eu paguei na época R$20, toda stonewash, ela é uma skeleton. Gosto muito de lâmina lisa porque ela não expõe nada, né? Ela não marca a roupa. Uma bainha de Kydex, essa bainha eu fiz, uma boa retenção, e botei também o clipe da mesma forma. Essa aqui é bem legal, acta num verbo, ação e não palavra. Uma frase em latim aí que eu sempre me identifiquei muito com ela. Essa aqui na época eu lembro que eu comprei 3 dela, fiz alguns testes e tudo, mas acabei não aderindo a ela mais. Essa aqui é uma outra opção interessante também, para uma faca, para você deixar ela principalmente nesse formato horizontal, né, do lado de trás do cinto. Uma faquinha bem interessante, um bom grip, ela tem umas ranhuras aqui que dão uma fixação muito interessante, inclusive de luva. Então são algumas coisas aí que a gente às vezes precisa fazer. Tem até um apitinho aqui, interessante. Gosto muito dessa aqui também, só não gostava do clipe dela, mas usei um tempo também. Essa lâmina, uma lâmina comprida, uma lâmina preta, uma lâmina com... ela não é full tang, já vem até aqui mais ou menos a lâmina dela, certo, pessoal? Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a faca tem que ficar bem presa em você, a faca tem que ser uma bainha segura, não gosto de bainha mole, certo? Ela tem que ser uma faca discreta, fina, não pode ser muito longa, para você não ficar tendo desconforto com ela. Você pode portar ela bem aqui na virilha, né, no centro do corpo, ou na lateral também do quadril. É um porte também bem interessante aí. Pessoas têm as questões físicas, né? Pessoas mais acima do peso, às vezes têm dificuldade de portar na frente, outras que têm mais, que são mais largas também na lateral da mesma forma. Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Agora a gente vai entrar num segundo assunto do vídeo, que é o seguinte, pessoal: a gente precisa se colocar no lugar do policial, né? Então o policial aborda a gente e encontra a gente com uma lâmina como essa aqui. E aí ele pergunta: para que você quer essa lâmina aí? Se você falar que está usando ela para defesa, de acordo com o nosso sistema jurídico, né, de acordo com as nossas leis, a gente não pode sair de casa para machucar ninguém. Então, se você está saindo de casa com a intenção, ou sabendo que existe um perigo, um risco, então é melhor você mudar o caminho, você ir para outro local, etc. É melhor você mudar o caminho e tudo. Você vai falar: ah, mas monge, então quer dizer que eu não devo levar uma lâmina? Pessoal, tem pessoas que não devem levar uma lâmina mesmo. Se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa que tem sangue quente, que gosta de beber uma em boteco, se você é uma pessoa que já tem histórico de violência, se você é uma pessoa que já foi presa, que muitas vezes vai andar numa região onde a polícia pode te arrochar e tudo mais. Por quê? Porque isso tudo vai ser interpretado pela polícia como uma pessoa com potencial risco, e ela vai te direcionar para um local onde você vai ser averiguado. Ela pode, inclusive, a polícia, te levar mesmo você sem tendo lâmina nenhuma. Então, digamos que você está com aparência, olho vermelho, etc. E o policial olha aquilo e fala: cara,
tô achando que esse cara tá esquisito. Na ficha dele tá dando ok aqui, mas eu vou levar ele pra delegacia. Ele tem esse poder. Ele pode te levar educadamente, você vai chegar lá, vai se explicar pro delegado. Então, pessoal, primeira coisa, o policial não é inimigo, o policial é amigo, mas ele não tem bola de cristal. E ele não é bobo, certo? Ninguém aqui tá achando que vai passar perna em policial, porque os policiais vivem nesse mundo constantemente aí, sabem como funciona. Então, pessoal, o que eu sugiro para todos? Se você vai frequentar um local que você precisa de uma lâmina, é melhor você ver se você realmente precisa frequentar esse local. Porque a melhor forma de você estar preparado para isso é você evitar esse tipo de situação. E estou dizendo isso, pessoal, com bastante atenção, porque a gente mora num país muito perigoso. Dependendo da cidade que você mora praticamente numa zona de guerra. Então, será que uma faquinha dessa vai fazer diferença? Agora vamos sair da visão do policial e vamos entrar na visão do bandido, certo? Então imagina você é um bandido, você vai querer o quê? Um leão não ataca outro leão à toa. Ele vai querer uma vida fácil, certo? Então ele vai querer o quê? Atacar provavelmente uma mulher, um cara acima do peso, um cara baixo, um cara magro, um cara sozinho, uma mulher sozinha, um cara saindo com compras. Então a gente tem que sempre evitar se colocar numa situação de vítima perfeita, certo? Então tome cuidado com isso. Eu não estou aqui defendendo bandido, muito menos, com certeza não, mas também não estou querendo que vocês se coloquem num problema que depois vai ser difícil sair. Aonde que eu estou querendo dizer com isso? Se você nunca teve uma ideia de nem trocar soco com alguém na rua e você pensar que você vai ter a coragem de puxar uma faca e esfaquear uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa que está te cometendo alguma agressão e tudo, é complicado, pessoal. A chance de o cara tomar a tua faca e usar a tua faca contra você também é grande. Então são coisas que a gente precisa ter em mente antes da gente pensar em usar uma faca para defesa. É diferente de uma lâmina de trabalho, uma ferramenta. Perdão, que aí eu acho que todo homem, toda mulher deveria ter uma lâmina para usar como ferramenta, entende? Mas quando se fala em defesa, se você não consegue correr até o final da tua rua, já chega lá morrendo de cansaço, você achar que numa hora de conflito, de combate, você vai ter energia, vigor físico para se defender e para combater, calma lá. Então às vezes eu vejo algumas pessoas falando de defesa, pessoas bem acima do peso, pessoas às vezes já com porte físico desprivilegiado, e eu não estou querendo desmerecer ninguém não, pelo contrário. Às vezes a gente se surpreende positivamente com algumas pessoas que nos surpreendem literalmente, repetindo aí a palavra, porque são pessoas que às vezes você não dá nada, só que o bandido também não está dando nada. E infelizmente essa pessoa acaba se colocando numa situação de risco. Mas eu vou dizer para vocês hoje eu porto canivete. É uma lâmina dobrável, certo? Eu prefiro, uso como ferramenta. Mas tem uma situação que eu uso para defesa, que é quando eu estou praticando atividades outdoors, né? Praticamente correndo, fazendo trilha, alguma coisa assim, que eu uso essa push dagger aqui. Essa é uma push dagger inspirada numa marca italiana, Extrema Ratio. Eu comprei duas, porque uma lâmina barata, paguei acho que R$45, e optei, ela vem nessa bainha aqui. E eu fabriquei essa aqui. Comprei a placa de Kydex no AliExpress. Já tinha o clipe. Inclusive eu já botei para vocês aqui esse clipe. Já botei o link para vocês comprarem. 4 desses de uma vez só é bom ter. Eu já usei em diversas lâminas minhas porque eu gosto de manter um padrão. Mas vamos lá. Primeiro essa aqui tá cega. Ceguinha. Pintei de cinza para eu não me confundir. E essa aqui eu uso só para treino. Então você vai perguntar para mim, monge, mas treinar o quê? Pessoal, se você não tem a prática, se você não consegue treinar, dificilmente seu cérebro vai desenvolver a memória para realizar a ação numa situação de estresse. Então, o que eu presenciei algumas vezes? Eu estava às vezes com essa aqui, na corrida, aço inox para não oxidar, e precisava abrir um coco. E abrir o coco, às vezes só o fato de eu ter corrido ali 10, 15 km, a minha mão escorregava, o suor, e eu já ficava com medo de me cortar. Então eu acabava usando assim.
E aí eu ficava pensando, putz, imaginando uma situação de conflito, onde eu de repente vou ter sangue, suor, tudo misturado ali. E aí eu percebi uma coisa, eu não corria tanto perigo contra outras pessoas na rua, não corria tanto perigo, mas eu corria muito perigo contra animais. Muitas vezes a gente vai correr na trilha, no mato e aparece cachorro, matilhas de cães, né? Esse aqui, como é a minha de uso, aí ela tá bem afiada, é aqui que eu uso, então ela fica sempre afiada ali para poder uma situação ser utilizada. E essa aqui tá ceguinha, essa aqui tá bem cega. Então, pessoal, eu percebi que existe um risco de cachorros me atacarem. No Brasil, em 2023, foram 51 mortes por ataques de cães. Você imagina que muitos não foram catalogados e muitos foram ataques que não terminaram em morte. E isso daí aumenta muito os números. E normalmente o cachorro não ataca sozinho. Então, às vezes você está correndo ali, já está no 6º, 7º, 8º quilômetro, seu corpo já está cansado. E às vezes um cara abre o portão da casa dele e sai ali um casal de fila, um casal de Rottweiler, um casal de pastor alemão. Muitas vezes ele sai e se depara com você. E você, o ser humano, não tem como lutar fisicamente com um animal desse. Então a gente precisa ter algum mecanismo de proteção. E eu achei nessa ferramenta, desculpa novamente, eu achei nessa ferramenta uma opção interessante. A Push Dagger, ela tem o benefício de você socar, você utilizar a faca da mesma forma que você lutaria numa situação de combate, de soco, etc. E um animal, normalmente, quando você der a primeira, ele já vai correr, porque ele não é maluco de ficar te atacando e tomando ali, né? São poucos animais que têm esse game, né? Que tem essa tendência aí ao combate até a morte. Normalmente, o animal ele vai se colocar numa situação de fuga e você resolve o teu problema. Mas se for mais de um, às vezes você vai ter que ter um trabalho a mais. Então, imaginando uma situação de muito suor, de sangue, de desconforto, de estresse, de insegurança, a mão fechada e você tá com ela ali me dá mais confiança. Não acho indicado você entrar num combate com facas contra uma pessoa armada. Eu acho que a melhor opção sempre é você correr, certo? Contra uma arma de fogo existe a lei dos 7 metros, você chega primeiro que o cara sacando e tal, pô, você vai pagar para ver. Eu não sei como é que vocês enxergam a vida de vocês, mas eu valorizo muito a minha. Então, isso aqui é uma opção. Não estou dizendo que você deva ter, nem que você deve usar, nem nada do tipo. Mas eu acho inteligente você que vai estar no mato, numa situação de corrida, numa situação onde você vai passar por áreas residenciais, onde pode acontecer de algum animal te colocar numa situação de perigo, você tem um plano, certo? Muitas vezes você nem vai precisar usar, mas se você for atacado, você ter uma possibilidade de se defender é muito importante. Então, pessoal, resumindo tudo que eu falei aqui. Primeiro, se você quer portar uma lâmina, seja um indivíduo com a aparência o mais honesta possível. Tirando qualquer tipo de preconceito e não sei o que, não tem nada a ver com isso. Se você vai portar uma lâmina, você tem que andar arrumado, cabelo cortado, aparência boa, para o policial olhar para você e ver uma pessoa assim. Se você for andar igual um maloqueiro, desculpa usar esse termo, mas se você for andar desse jeito, você tem que entender que você vai ser visto como um suspeito. Existem algumas características no nosso cérebro que nós mesmos, quando enfrentamos, atravessando a rua e dando de frente com algum tipo de perfil de pessoa, muitas vezes a gente olha e acende o nosso alerta de segurança. E esse perfil de pessoa é o mesmo que o policial para, certo? E agora, mudando de lado, nós não podemos ser o perfil de pessoa que o bandido acha interessante, a vítima perfeita, certo? Então, pessoal, primeira coisa de tudo, não se coloquem em situações que vocês vão precisar de uma lâmina para sair, certo? Em termos de segurança. Aonde que eu quero chegar, pessoal? 99% das pessoas não teria coragem de esfaquear outra pessoa. Então não criem essa ilusão na cabeça de vocês, não coloquem isso. Eu mesmo acho que, putz, é difícil pensar uma situação que eu iria realmente entrar numa situação de esfaquear uma pessoa, mesmo que para minha defesa, obviamente. Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que saber que não é por aí. E que a gente não tem que ficar disseminando essa cultura, etc. Isso aqui é uma ferramenta utilizada para defesa em situações específicas. Mas 99% das vezes você não vai usar isso mesmo e nem deve usar.
Então estou deixando bastante claro para vocês que muitas dessas lâminas aqui são lâminas de coleção. Muitas dessas situações aqui são situações muito pontuais. Isso aqui é uma arma letal. Um ferimento de faca muitas vezes é pior do que um ferimento de arma de fogo. Então a gente precisa ter muita responsabilidade e saber que hoje, você estando certo, você ainda vai ter um custo de advogado que vai muitas vezes passar dos 100 mil reais. Então se você não tem capital financeiro para bancar isso, pode ser que você até perca a sua chance de se defender da forma adequada. Então pessoal, o vídeo ficou longo, mas eu acho que é importante tocar nesses assuntos, porque esse é um canal, o canal do Monge, a gente está focando aí em conseguir 100 seguidores, uma conquista muito humilde, mas muito aguardada por mim. E eu gostaria de primeiro introduzir essa ideia para vocês, que a gente não está aqui trazendo nenhuma forma de propagação da violência, e sim de uma cultura, certo? Beleza? Então, pessoal, se inscreve, curte o canal. Se você pensa diferente de mim, escreve aí nos comentários, fortalece, compartilha com os amigos, bota nos grupos aí de sobrevivente, de cutelaria, de tudo que acha que a gente ganha com isso. Beleza? Valeu, um forte abraço, tamo junto.